Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Egon, eu trabalho aqui no Focus NFE e a gente decidiu gravar esse vídeo para mostrar para vocês, pelo menos dar uma visão geral de como que seria se você fosse implementar a nota fiscal de serviços diretamente no seu sistema. Existem basicamente duas formas de você fazer isso. Ou você procura na prefeitura os padrões para esse tipo de implementação e implementa por conta própria, ou então você usa algumas das APIs comerciais que existem por aí, né? Por exemplo, a gente tem uma API que faz esse tipo de trabalho, mas você pode pensar que, por exemplo, vale mais a pena você implementar diretamente no seu sistema. Então esse vídeo tem como objetivo mostrar um pouquinho da nossa experiência nessa implementação e contar um pouquinho dos problemas, algumas pegadinhas que tem no caminho, para ver se ajuda vocês um pouquinho, tá? Então, esse vídeo é destinado para programadores ou analistas de sistemas que precisam, por algum motivo, implementar na sua aplicação. Existem vários tipos de notas, né? Então vamos voltar do básico. A nota fiscal de serviço, então como o nome diz, é para prestadores de serviço. Tem outras notas, por exemplo, a nota fiscal ao consumidor, que é para o grande varejo que precisa vender algum produto direto para o consumidor final, né? E nesse caso é da responsabilidade do Estado. No caso da nota fiscal de serviço, vai ser de responsabilidade do município. Então, cada município vai dizer como que funcionam as regras, como que você implementa, se vai ter API, se vai ter web services ou não. Tá? Então, cada município vai ter liberdade para implementar como achar melhor. Tá? Então, antes de você começar, você tem que pensar ali qual que é o teu contexto. Né? Você vai implementar para uma cidade só ou você vai implementar para várias cidades? A gente vai ver que isso dá uma boa diferença na forma que você implementa o teu sistema. Tá? Então, tudo bem. Então, cada município pode implementar o seu padrão. Mas aí você vai perguntar, mas não existe nenhum norte, não existe nenhum uso comum desse tipo de tecnologia? Tá? Na verdade, existe. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do pessoal da Abrasf. Né? Então, quem que é esse pessoal? Né? Eles montaram um grupo, uma associação, para todo mundo que mexe com finanças do município. A ideia é não ter que reinventar a roda, né? Então tudo que fosse relativo a finanças, por exemplo, IPTU, nota fiscal de serviço, essas coisas assim, a ideia era que eles montassem mais ou menos um padrão de gestão, né? De forma que outras cidades pudessem se beneficiar do mesmo tipo de estudo. Tá? Então, a Abrasf também tem um padrão sugerido de implementação de nota fiscal de serviço. E a gente encontra aqui no site deles. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui só para vocês terem uma noção, né, de como que é esse padrão. Então, aqui na área de arquivos, você encontra aqui o download, por exemplo, das várias versões de nota fiscal de serviço e aqui vai aparecer, né, um manual de integração e um modelo conceitual. Então, o modelo conceitual ele explica por cima como que seriam os conceitos envolvidos antes de você precisar implementar. E aí você tem o manual propriamente dito, que daí vai esmiuçar todos os detalhes técnicos que você precisa para implementar. Ok? Então, vou abrir aqui um arquivo, né? Aí ele tem aqui tudo documentado de como que seria o processo para emitir uma nota de serviço. Ok? Então, estou mostrando para vocês porque muitas cidades acabam redirecionando para esse site, só para vocês entenderem qual que é o contexto. Ok? Porém, uma coisa que vocês têm que estar atentos é que o município não tem nenhuma obrigatoriedade de seguir esse padrão. Né? Então, podem existir diferenças entre cada município. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com relação a isso. Entrar no site da sua cidade, procurar o padrão e ver o que ele diz. Se ele segue o padrão Abrasf e em qual versão também, né? Se seguir ou se não segue. Tá? Então, eu vou aqui mostrar rapidamente aqui dois exemplos. O exemplo de Curitiba e o exemplo de São Paulo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o site de Curitiba. O que eu recomendo que você faça quando você estiver pesquisando como implementar a sua NFSE? Entre no site da prefeitura, primeiramente, e procure, através dos menus, o manual. Ok? É isso que você quer procurar. Você vai procurar as palavras-chave ali, vai ser ISS, né, Web Service, esse tipo de coisa. Tá? Eu não recomendo que você procure no Google diretamente, por exemplo, NFSE Curitiba,
ou NFSE São Paulo, porque você pode cair em sites que não necessariamente vão te dizer qual que é o padrão, né? Eu já tive casos em que se você pesquisar assim, você cai às vezes numa tecnologia antiga que o município usava, tá? Que por algum motivo o site ainda estava no ar. Então é melhor pegar a informação a partir da fonte quente, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui Curitiba. Eu vou procurar aqui a parte de serviços, serviços para a empresa. Então tem aqui outra palavra-chave interessante, é ISS, né? Então, o que é o ISS? ISS é o imposto que a prefeitura recolhe sobre o serviço. Então, é imposto sobre o serviço. Tá? Então, aqui na prefeitura de Curitiba, a gente tem um link aqui chamado Boa Nota Fiscal, que daí ele explica, né, dá um telefone, dá um e-mail de suporte e tem um link para o portal, ok? Aí, entrando no portal, você encontra aqui a seção de manuais, que era o que a gente estava procurando. Okay? Aí tem vários manuais, né? Um manual próprio para quem está usando só a tela de emissão, mas a gente encontra aqui também o manual de utilização do Web Service. Okay? E aí, a partir desse manual que a gente implementaria a integração. Eu vou mostrar aqui rapidamente o arquivo para vocês, como que seria. Tá? Então, esse aqui é o arquivo de implementação da Prefeitura de Curitiba. E eles aqui a Prefeitura de Curitiba aqui ele tem bem organizadinho no manual, né, explicando como que é o modelo conceitual, como que você implementa. Aqui vai ter a parte de troca de mensagens em XML, né, e você já vê logo na introdução a palavrinha aqui, né, a gente segue o modelo Abrasf. E naturalmente eles não se preocuparam em colocar a versão, mas aqui eu já sei que é a versão 1.0 que eu já implementei antes. Então, mas eles têm todo o manual aqui já, né? Praticamente muita desse manual aqui é uma cópia da Abrasf, ok? Com algumas pequenas diferenças, mas é basicamente uma cópia do Abrasf, ok? Então é a partir daí que você vai encontrar. Outro exemplo rápido que eu quero mostrar para vocês, a Prefeitura de São Paulo, né? Então você entra lá no site da Prefeitura, capital.saopaulo.sp.gov.br. Aqui tem um link direto, né? Nota Fiscal Paulistana. Né? E aqui, então, normalmente as prefeituras têm um portal separado para mostrar a nota fiscal de serviço. E aqui, eu vou ter aqui na página de informações gerais, no menu Informações Gerais, eu vou ter um item aqui, Manuais. Né? E aqui a mesma coisa, entre vários manuais que eu vou ter, o último é o de Web Service. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, esse aqui é o Manual de Implementação de São Paulo. Mesma coisa, eles mostram aqui todo o exemplo, toda a especificação de como implementar, também a troca de arquivos XML, e só que a questão aqui que você vai ver é que eles não mencionam a Abrasf em nenhum momento, ou seja, São Paulo achou que não precisava seguir o padrão e definiu o seu próprio padrão. Tá? Então, não é compatível com a Abrasf, ok? Tem uma coisa para ficar atento. Porém, tem muitas coisas que mesmo em São Paulo, tem muitas coisas parecidas com a Abrasf, né? Por exemplo, o uso da palavra RPS aqui, né? Que eu já vou explicar para vocês. Né? A parte de envio, algumas nomenclaturas, tá? Algumas coisas às vezes são muito parecidas, ok? Então, eu vou explicar agora mais ou menos como que seria o modelo Abrasf, como que seria as tecnologias envolvidas e explicar um pouquinho das diferenças que pode ter entre um município e outro, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver no modelo Abrasf, a Prefeitura de Curitiba também vai mencionar isso, é o uso de RPS. Tá? Então, o que é o RPS? Então, você vai ver que aparece aqui, né? Como enviar RPS, consulta da RPS, né? Consulta a situação da RPS, etc. Né? Você vai dizer, mas eu não quero emitir um RPS, eu quero emitir uma nota fiscal de serviço. Né? Então, no padrão Abrasf, muitos municípios que mesmo que não seguem esse padrão, eles também têm este modelo, o RPS significa Recibo Provisório de Serviço. Então, a ideia seria que fosse assim,
Se o prestador de serviço, por algum motivo, não tem internet disponível, ele emitiria só um recibo com o serviço prestado e entregaria para o seu cliente. E aí, em um segundo momento, ele iria no site da prefeitura e enviaria esse RPS para a prefeitura transformar em uma nota fiscal de serviço. Okay? Então, esse seria o motivo porque a RPS foi inventado, seria para esse caso. Tá? Muitas vezes, naturalmente, você não se aplica esse conceito de recibo provisório de serviço no teu contexto. Vamos supor, se você vende hospedagem, né? O cliente sempre vai estar com a internet para poder comprar o teu serviço. Então, o RPS até não seria necessário, mas, como está no padrão, como se você inventasse um RPS e enviasse para a prefeitura já para converter para nota fiscal de serviço, ok? Então, existe essa questão de RPS, você vai ter que usar, mesmo que no teu contexto seja útil ou não, ok? E aí outra coisa que a gente vai ver que muitos municípios, praticamente todos, utilizam é o troca de mensagens em XML, tá? Usando a tecnologia SOAP. Tá? Então, essa seria uma das primeiras preocupações técnicas que você teria. Né? Primeiro, procurar uma tecnologia que você consiga montar um XML e fazer a interpretação dos dados de um XML. Okay? Outra coisa que você vai encontrar também é assinatura digital. Ou seja, o XML, de alguma forma, você vai ter que assinar para poder enviar para a prefeitura. Para o que você vai assinar? Para dizer que o XML veio efetivamente da empresa de quem ele diz que está vindo. Né? Então, para isso, existe uma forma que você pode comprar um certificado para o seu CNPJ e você vai ter que também ter uma biblioteca no seu sistema que consiga fazer essa assinatura do XML a partir desse certificado. Okay? Então, no outro vídeo eu já expliquei como que seria um certificado digital, mas vou mostrar aqui como que seria rapidamente. Então, por exemplo, se eu escrever aqui no Google, né, comprar certificado digital, vai aparecer aqui um monte de empresas, né? Então, existe um padrão brasileiro de certificado digital, só que tem várias empresas que podem vender esse certificado para você. Tá? Eles são basicamente o mesmo produto, tá? Não precisa ficar escolhendo muito, você pode usar a questão de preço, por exemplo. Né? Então você tem certificados em cartão, talvez não seja muito útil se você estiver trabalhando com emissão online, né? E você tem também certificados em formato de arquivo, que aí você pode instalar em qualquer computador, remoto ou não. Tá? Mas aí tanto faz a certificadora que você escolher. Tá? Então, dito isso, você já sabe então que você vai ter que enviar um RPS usando um XML assinado. Tá? Você vai ter que ter todas essas tecnologias na sua linguagem de programação. Okay? E aí como é que você monta o XML? Né? Aí a prefeitura ela vai especificar campo a campo como é que você vai preencher. Okay? Então, vamos pegar aqui como exemplo a Prefeitura de Curitiba. Vamos ver como é que eles escrevem aqui. Né? Então, vai descrever todos os tipos do XML e vai descrever depois, aqui já, né, o que é cada campo. Né? Tudo bem que aqui não descreve tão detalhadamente assim, né? Ele só descreve aqui mais ou menos o tipo. A gente meio que tem que olhar a partir do nome como que a gente vai preencher ele, né? Então, ele só diz aqui o CNPJ, vai ser de tal tipo, é obrigatório ou não, né? E aí, a partir dessas informações, você vai montando um XML, ok? O que contém o XML, a grosso modo, né? Vou ver se eu mostro para vocês aqui um exemplo de um XML. Aqui eu tenho um exemplo. Um exemplo de um envio de RPS para a prefeitura. Basicamente eu tenho o emitente, o tomador e qual foi o serviço prestado e quais foram os impostos recolhidos. Tá?
Então, o prestador está aqui, né? Eu tenho um tomador aqui embaixo, eu tenho uma discriminação do serviço. O serviço normalmente é um texto simples, né? Normalmente é só uma descrição. E aí eu tenho a parte aqui mais difícil, né? É essa aqui, né? São 3 campos que vão dizer qual que é o tipo de serviço que você está prestando. Então tem o código KNAI da empresa, né, que sua empresa já vai ter, né, na hora que você abriu a empresa, na hora que você registrou na prefeitura, você já vai ter um código KNAI, mas tem 2 campos aqui mais obscuros, que é o item lista serviço e o código tributação município. Tá? Normalmente, como que você faz para recuperar esses campos? Vamos por partes aqui. O item lista serviço. Tá? Nós temos um padrão nacional de serviços, né? De códigos de serviço que podem ser utilizados, né? Também chamado aqui de Lei número 116 de 2013. Okay? Então aqui no site do SPED, no site do governo, eu consigo ver todas as tabelas de código de serviço. Então, por exemplo, aqui o 1.02 é programação. Então, se você é um programador, precisa emitir nota, você vai colocar lá o código 1.02. Ok? Aqui já começa a ter algumas diferenças entre prefeituras, né? Algumas vão escrever 102, outras vão escrever 1.02, outras vão escrever 01.02 e outras podem até escrever 0102. Então, cada prefeitura tem seu gosto com relação a como isso deve ser formatado, por mais que já apareça uma certa formatação aqui na página do governo, ok? Então, esse campo, item lista de serviço, normalmente vem daqui, tá? Mas tem mais um campo. O campo é Código Tributação Município. Para que é usado esse campo? Vamos pegar um exemplo aqui, né? O item 801, ele é ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior. Então, vamos dizer que a prefeitura queira ter alguma regra diferente para ensino superior, algum benefício ou algum tipo de tributação diferente. Então, normalmente, nesses casos, eles usam outro campo para poder diferenciar, como se fosse um sub-item de serviço, né? Diferenciar o item 8.01. Então, nesse caso, eles usaram um número aqui que me parece bastante com o código KNAI, mas poderia ser qualquer coisa, né? Então, não existe um padrão para esse campo, Código de Tributação do município. Cada município tem o seu padrão, né? Então, alguns vão usar um número, 1, 2, 3, 4, vai ter um número sequencial, outros vão ter uma variação do código KNAI, outros vão ter uma extensão do campo item lista de serviço, cada prefeitura vai usar o seu padrão. Então, como que você procura? Ou você procura no manual, né? Você vê se no manual tem alguma informação a respeito de onde conseguir esse valor, ou você vai entrar no site da prefeitura, vai fazer o login, como se você fosse emitir uma nota de serviço, e na tela de emissão você vai encontrar lá quais são os códigos que estão disponíveis para você. Ok? Então, essa também é uma informação importante, né? Então, cada empresa tem um determinado conjunto de códigos que ela pode utilizar na hora de emitir uma nota fiscal de serviço. Ok? Então, essa é a parte assim, que mais dá problema para montar um XML de uma nota de serviço. Felizmente, a nota fiscal de serviço ela é bem mais simples que uma nota de produto, uma nota ao consumidor, né? Para quem já viu outro vídeo, vai ver que o XML é muito maior. Esse é o XML mais simples, né? Só tem mais essas pegadinhas com relação ao código do serviço. Ok? Vamos então para as pegadinhas, né? Nem todos que dizem seguir o Abrasf, seguem o Abrasf. Tá? Ao contrário do que você pode esperar, por exemplo, principalmente se você já tem experiência em emitir nota fiscal de produto, você viu que o padrão ele é bem rígido, né? O governo tem lá um padrão de um manual do contribuinte com todas as regras de como o XML tem que ser montado e todos os estados têm que seguir aquele padrão obrigatoriamente. Então, se você implementou para um estado, você consegue emitir nota para outro estado, né? Simplificando assim, seria basicamente isso, né? Já não é verdade no mundo da nota fiscal de serviço, né? É um pouquinho mais confuso. Então, por exemplo, se eu implementar uma nota fiscal para Curitiba, não significa que eu vou conseguir
enviar essa mesma nota fiscal para Belo Horizonte, tá? Então, eu já tenho que projetar o meu sistema pensando nisso, principalmente se eu vou implementar para várias cidades, eu tenho que ter uma forma, estruturar o meu código de uma forma que eu possa sobrescrever esse comportamento em outras cidades, se eu precisar implementar depois, né? Então, aqui eu vou dar só um exemplo aqui, né, no site de Curitiba. Então, eles usam, por exemplo, um namespace aqui, né, ISS Curitiba, Curitiba, tananã, nfse.xsd. Então, isso aqui foram eles que inventaram. Isso aqui não está no manual Abrasf, né? Eles colocaram porque eles acharam que era melhor, né? Acharam que não precisava seguir o padrão ipsis literis, né? Então, da mesma forma, você vai encontrar algumas aberrações um pouquinho maiores, né? Por exemplo, trocar a ordem de campo, às vezes não tem um campo, às vezes tem um campo a mais, né? Você vai encontrar também, em alguns casos, o envio está seguindo o padrão Abrasf, mas aí o XML de retorno pode devolver para você um XML totalmente fora do padrão Abrasf, e aí você vai ter que implementar de alguma forma isso. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? E você só realmente tem que efetivamente fazer um teste com a prefeitura, não tem outro jeito, né? Você segue as orientações do manual, você segue as orientações Abrasf, mas é só testando com a prefeitura que você vai saber se realmente não tem nenhuma pegadinha, ok? Outra coisa que vale a pena comentar, né, que algumas prefeituras não têm web service. Algumas prefeituras elas só permitem a importação de arquivo. Então, por exemplo, você monta esse XML, digamos com várias notas, vários RPS, e aí você importa no site da prefeitura, ok? Então, não dá para dizer que todas as cidades têm esse serviço, ok? Só para vocês ficarem atentos. Tem que realmente pesquisar, tá? Outro comentário, né? Aqui nós temos um XML assinado, né? Essa aqui é a cara, né? Um XML assinado, essa tag aqui chamada signature, né? Porém, algumas cidades também não têm a necessidade de assinar o XML. Nesse caso, o que a prefeitura faz? Ela vai pedir para você enviar em algum campo, por exemplo, algum campo aqui em cima, qual que é o teu usuário de senha na prefeitura, né? Não é tão seguro quanto o certificado digital, mas funciona, né? E tem a vantagem que daí você não precisa comprar um certificado, obviamente. Mas também uma informação, então mesmo antes de você sair meio afobado, sair comprando um certificado digital, é melhor não, né? Olha o site da prefeitura, dá uma boa lida no manual, aprecia ele e vê se tem que realmente comprar um certificado digital, ok? Então tem essas pegadinhas. E aí, como é que você começa a implementar, né? Vamos supor, você é um desenvolvedor, precisa começar a implementar, né? Antes de mais nada, o que você precisa é de uma empresa e um CNPJ, né? São pouquíssimas cidades que permitem que você emita ou teste uma nota de serviço sem ter um CNPJ cadastrado no município, ok? Então, você já teria que ter um cliente para poder começar essa implementação, tá? Com raras exceções, né? Tudo que eu falo aqui vocês têm que confirmar com a prefeitura, tá? Nunca esqueçam disso, nunca é demais reforçar isso, ok? Então, e naturalmente o certificado digital, né? Ou usuário e senha, dependendo do que a prefeitura pedir, né? E aí você dá uma lida no manual da prefeitura, né? De preferência já começar com uma nota de exemplo, né? Já emitida. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma nota aqui de exemplo, né? Aqui tem uma nota de exemplo, onde eu já posso ver a alíquota, a descrição da atividade, qual que é a cara da nota, né? Então, eu já tenho um ponto de partida para começar a trabalhar, ok? Uma coisa só que vocês devem notar é que nem todas as prefeituras têm ambiente de homologação. Então, se não tiver, você vai ter que testar em produção mesmo, né? Testar em produção, né? E depois de fazer o teste, você cancela a nota, né? Tem muitos municípios que é assim, por exemplo, Curitiba não tem um ambiente de testes, né? São Paulo também não, mas tem pelo menos uma forma de você validar se você que está mandando está certo ou não. Então, cada prefeitura tem um padrão com relação a isso, tá? Então, você já tem que pedir antecipadamente permissão para o teu cliente para você emitir uma ou outra nota em produção, né? Só coloque um valor baixo ali de R$1, R$2, né? Caso você esqueça de cancelar a nota, ok?
Você pode ver também procurar o suporte da prefeitura. Vocês viram ali que na hora de procurar as informações sobre Curitiba tinha um telefone e tinha um e-mail, né? Você não pode esperar respostas muito rápidas, mas ali pelo menos você pode ter um mínimo de apoio, né, se você travar em alguma situação, ok? E caso você realmente não queira implementar tudo isso, né, lembre que você sempre tem a opção de usar APIs que já tem essa implementação, como por exemplo do próprio Focus NFE. Então a gente já tem um padrão de emissão, um padrão único, baseado no modelo Abrasf. Então, independente da prefeitura que você for enviar a nota, você vai usar o mesmo padrão, não precisa reimplementar tudo de novo, ok? E se a gente não tiver essa data implementada, a gente implementa para você em 15 dias, ok? Só abrir esse parênteses para caso você pense em não implementar todo esse trabalho, toda essa tecnologia, ok? Muito obrigado, pessoal.